Schumacher foi o campeão das rodadas neste primeiro treino. Ele rodou 4 vezes, uma mais espetacular que a outra. E Jos Verstappen da Tyrrell foi quem fez mais fumaça. E Rubinho Barrichello foi o mais festejado. Na última das 24 voltas que deu no treino, ele, que vinha sempre entre os 8 primeiros, marcou o segundo tempo, ficando atrás apenas de Villeneuve. Se você tivesse a chance de estar entre os 6 primeiros, já é muito bom. Colocando o carro em segundo é ainda mais surpreendente. Michael Schumacher ficou em 5º lugar, porque o seu carro não teve na pista o equilíbrio que o piloto demonstrou no palco, caindo nos braços de um tango argentino. O treino vai começar neste exato instante. Nós teremos 1 hora de treinos. A temperatura, 24 graus a temperatura do ambiente, 27 graus a temperatura da pista, vento de 15 quilômetros. Não há perspectiva de chuva para este treino que vai definir as posições de largada. Hoje pela manhã, para que se tenha uma ideia, as Williams andaram à frente de novo. Frentzen foi o mais rápido com 1:24.874. Gente, isso é quase 6 segundos mais rápido do que a pole position do ano passado, que foi acima da casa de 1:30. A TV Argentina continua mostrando aí Reutemann sendo cumprimentado pelos fotógrafos, pelos profissionais da Fórmula 1, pelos fiscais de pista. Aí o argentino curtindo o seu grande ídolo, Carlos Reutemann, enquanto o treino não começa para valer. Por enquanto, na pista apenas o Trulli, aí está Frank Williams. Então eu dizia, Frentzen virou 1:24.874, Villeneuve, seu companheiro na Williams, 1:25.704. O Schumacher virou 1:26.359. O Ralf Schumacher, irmão de Schumacher, ele que corre na Jordan, 1:26.455. O quinto foi Herbert, o sexto Berger, o sétimo Panis, o oitavo Fisichella, a Jordan andando bem aqui. O nono Alesi, que está tomando tempo atrás de tempo do Berger, tem a sua vida complicada na Benetton. Barrichello na 10ª posição. Pedro Paulo Diniz sofre muito com o seu Erros, tanto ele quanto o Damon Hill. O carro tem problemas de retomada de potência, o carro tem problemas de motor, especificamente de equilíbrio para essa pista. Eles andaram sempre lá atrás. Pedro Paulo Diniz hoje foi o 20º tempo, o Damon Hill foi o 18º. Entre eles praticamente não há diferença. Hill virou 1:28.65, Pedro Paulo Diniz 1:28.85. Foram 2 décimos ou 20 centésimos, como queira. Mas o Damon Hill foi o 18º e o Pedro Paulo Diniz o 20º colocado. Mas o treino promete muita briga e fica aí a expectativa do que pode vir a fazer Rubens Barrichello. Por quê? Neste tipo de pista, ele particularmente vai muito bem, o carro está equilibrado, o motor Ford tem uma curva de potência suave, ele recupera bem a potência para este tipo de pista, saindo das curvas de baixa. Ele andou sempre entre os 6 primeiros, ontem foi o 2º no final do treino, hoje no treino pela manhã, no primeiro treino foi o 4º, e depois terminou em 10º, mas explicava, não usei nenhum pneu novo na segunda parte do treino, tanto que ele tem 7 jogos de pneus, 7 novos jogos de pneus, 4 para usar no treino hoje, vai ter 4 voltas rápidas e 3 para usar na corrida amanhã. Está otimista de esperar ficar ali entre os 10, mas deixa um sorriso assim meio de lado, quem sabe não consigo fazer uma coisa melhor. Há uma expectativa e uma euforia até por parte da equipe Stewart, mas o Rubinho está muito na dele, muito tranquilo, muito sossegado. E a promessa de briga entre as duas Williams, entre Schumacher e principalmente entre Berger, que mostrou que está andando muito rápido com a Benetton. Aí Trulli, o primeiro a vir para a pista, você tem uma tomada aérea do bonito circuito de Buenos Aires. O Trulli marca aí 1:29.041, já tem carro aí fora da pista. Você está vendo fora da pista o Nakano, porque você vai ver um festival de rodadas. A pista é propícia a isso, exige muito dos pilotos. Villeneuve pronto para sair e a expectativa de Reginaldo Leme sobre essa briga e as emoções, as promessas de emoções, digamos assim, para este treino do Grande Prêmio da Argentina. Boa tarde, amigo da Globo. As promessas são muitas. Depois de se ver os 8 primeiros carros no mesmo segundo no grid de Interlagos e uma diferença de 2 segundos do primeiro ao 16º colocado no grid, a expectativa aqui, olha o replay aí da rodada do Nakano, da equipe Prost, a expectativa aqui em Buenos Aires é ainda melhor. É ainda melhor para a Fórmula 1. O circuito tem o mesmo tamanho, praticamente o mesmo tamanho de Interlagos, diferença de 39 metros, mas as curvas são mais lentas e isso, é claro, derruba a média, que em Interlagos é de 200 km por hora para 180. Velocidade mais baixa, curvas mais fechadas, isso significa muito mais equilíbrio. Estão todos realmente muito próximos até agora, tirando os 2 da Williams, que aqui, o asfalto mais liso, sem aquelas dificuldades de Interlagos, estão disparados na frente.
todos os outros estão bem próximos. E uma novidade, né, que pela primeira vez no ano, o Frentzen anda na frente do Villeneuve. Isso foi no treino livre de ontem e no treino livre de hoje, melhor dizendo, que é do Frentzen 1:24:8, o novo recorde extraoficial do circuito. Mas vamos ver o que vai dar. E quanto ao Rubinho, como disse, saindo aí o campeão mundial do Damon Hill, mas como disse o Galvão, ele se repetir o tempo de ontem tem uma grande chance de se colocar até melhor do que entre os 8 primeiros. Pode ser até entre os 6 primeiros, porque com o tempo de ontem ele ficou em segundo no treino de ontem. Se fizesse hoje, quando ele treinou só com pneu velho para acertar o carro, seria terceiro. Então a chance é essa. Agora, tem que repetir o tempo, a boa volta que ele fez ontem. Aí você vai vendo o Damon Hill. Damon Hill é o primeiro piloto daqueles que tem mais nome a vir para a pista, mas se bem que está apanhando uma barbaridade, tanto ele quanto o Pedro Paulo Diniz. Aí o box da Ferrari, Irvine, que hoje pela manhã foi apenas o 12º, ontem ele foi o 11º, a performance de Irvine complica a sua vida e praticamente define que não deve estar na próxima temporada, porque é muito ruim a performance de Irvine nas 3 primeiras corridas desse ano. Foi assim em Melbourne, foi assim em Interlagos e nos 2 dias de treino aqui. Ontem ele foi apenas o 11º e hoje ficou com a 12ª posição. O Schumacher foi o 3º hoje e ontem foi o 5º colocado, a diferença muito grande entre os dois. 3 carros estão na pista neste início de treino. Nós vamos aí completando 6 minutos e meio de treino e abre a sua volta Damon Hill. Então você vai tomando mais contato aí com o circuito de Buenos Aires. Aí o Hill abrindo a sua volta, ele depois da reta, ele faz aí esse S, olha como o carro escorrega, como sai. É bonito de se assistir, porque o carro escorrega, perde a frente, perde a traseira, o piloto corrige. Aí ele vai para o curvão. Aí você vai vendo o Damon Hill. Praticamente a única curva de alta que existe no circuito, pega a reta oposta, vem para uma freada forte, uma curva à direita. Aí tem uma outra vez uma zona de aceleração para fazer uma curva longa à esquerda. Aí você vai vendo o Hill saindo ali atrás. Aí ele se encaminha para a freada do S do Senna. Aqui também tem o S do Senna. Aí está o Hill contornando o S do Senna, acelerando de novo. Ele vai chegar à famosa curva da Urquiza, uma curva que faz diferença no tempo. Essa tomada à direita que antecede a reta. Tem aí a curva da Urquiza e depois tem uma perninha para a esquerda que traz para a reta. Essa perna aí para a esquerda que traz para a reta, e o Hill completa a sua volta no tempo de 1:28.589. Schumacher está na pista. Também Berger. Você viu o carro de Berger que estava logo à frente do carro de Damon Hill. Num determinado momento a TV Argentina até fez uma confusão entre a Benetton e a Arrows. Quem também está na pista é o companheiro Rubens Barrichello, Jan Magnussen, com o carro reserva. Ele teve problemas no treino da manhã com o motor do carro. E o carro do Rubinho, engenheiros mecânicos todos em cima ali com problema. O Rubinho ainda não está pronto para ir para a pista. César Augusto acompanhando dos boxes, trazendo para você todas as informações. Villeneuve vai para a pista também, enquanto você acompanha Schumacher. A melhor volta por enquanto é de Hill com 1:28.589. O Hill pela manhã fez 1:28.654. Ele foi 1/10 mais rápido do que o seu treino da manhã. Aí você vê o Schumacher já passando 1,5 segundo abaixo. O Schumacher vai assumir agora a pole position provisória no final desta volta. Vamos ver o tempo do Schumacher. O Schumacher fez 1:26.359 pela manhã. É importante a gente saber, porque não houve muita diferença de temperatura no treino que acabou às 11 horas. O horário aqui de Buenos Aires é o mesmo horário de Brasília. No treino que terminou às 11 horas para esse que está começando 1 hora da tarde. Muitas vezes a temperatura sobe muito nessa diferença de 2 horas. Isso não aconteceu aqui na Argentina. Então a possibilidade até de, com menos combustível, com pneus absolutamente novos para esse treino, com vários pneus à disposição, os pilotos podendo optar por 3 voltas rápidas usando 3 sets, 4 voltas rápidas usando 4 sets de pneus, que é o que deve acontecer com o Rubens Barrichello, por exemplo, de que eles diminuem em relação ao tempo da manhã. Aí Schumacher já faz 1:26.0, 1:26 cravado, ele tinha 1:26.3.
já foi 3 décimos mais rápido agora à tarde do que fora pela manhã. Imagine o Frentzen, que virou um 24,8. Podem chegar a 6 segundos de diferença da pole position do ano passado. Repare, se o Frentzen abaixar em 4 décimos, ele pode chegar a 6 segundos de diferença da pole position do ano passado. Isso é o resultado desta sadia, saudável guerra entre os fornecedores de pneus que não existia na última temporada. Aí o Villeneuve. Aliás, há uma diferença também. Os pneus Bridgestone Firestone, eles trouxeram para cá praticamente os mesmos pneus de Interlagos, e já houve até uma decisão de escolher o pneu mais mole para a corrida, que foi também o escolhido em Interlagos. Na Goodyear é diferente. A Goodyear trouxe para a Argentina 2 compostos muito mais diferentes entre si do que os de Interlagos. Tanto que em Interlagos, algumas equipes, como é o caso da Williams, aí variava entre o mais duro e o mais mole na corrida. Aqui não foi feita ainda a escolha, mas os dois são bem diferentes. Aí vem o Villeneuve, pode até estar pintando aí já a pole position, porque o Villeneuve pode conseguir um tempo e já deixar encrenca para todo mundo correr atrás dele. A temperatura da pista neste exato instante, neste exato momento com o Villeneuve é de 28,3, baixou 1 grau. A temperatura, você se lembra, dizia que era de 28,4, agora é 27,3. A temperatura ambiente permanece a mesma, de 24 graus. Aqui tinha um sol, o sol diminuiu um pouco, as nuvens cobrem o sol, abaixa a temperatura da pista, pode ser um bom momento aí para Villeneuve. Vamos ver a volta de Villeneuve. A última parcial de Schumacher, 1:3,446. Pedro Paulo Diniz vai para a pista e a equipe do Rubens Barrichello não está certo ainda, mas acha que tem um vazamento de óleo no carro do Rubinho, com certeza problema no motor. Villeneuve já passa praticamente meio segundo abaixo da marca de Schumacher. Aí vem ele para completar a volta. Vai contornando a horquilha, depois vai puxar para a esquerda para trazer para a reta dos boxes. Aí. E o cronômetro é logo na abertura, já trava logo aí, 1:25,235. Pela manhã ele virou 1:25,7, ele já andou meio segundo mais rápido do que o treino, que foi das 10h15 às 11 da manhã. Já meio segundo abaixo do tempo que ele conseguiu há 2 horas atrás, há praticamente 2 horas atrás, pouco mais de 2 horas atrás. O Rubinho dizia, eu tenho certeza que devo melhorar bastante, que vou melhorar bastante em relação ao meu tempo de 1:27,229, porque ele não usou pneus novos nesse treino de 10h45 às 11. Ele só não sei quanto os outros vão melhorar, mas ele tinha uma boa perspectiva, uma expectativa muito boa de se classificar seguramente entre os 10 primeiros. Aí Alesi pela manhã virou 1:26,835. A melhor volta de Alesi ontem foi 1:27,979. Hoje, portanto, 1:26,835. Ele baixou 1 segundo de hoje em relação a ontem. Vamos ver agora a volta de Alesi. E você também já sentiu que todos os pilotos deram uma volta rápida e voltaram para os boxes. A melhor volta, por enquanto, é de Villeneuve com 1:25,235. Schumacher tem 1:26 cravados, 1:26,011. O Panis é o terceiro com 1:26,430. O Fisichella é o quarto, o Berger é o quinto. Agora Irvine passa a ser o quarto. O Fisichella é o quinto, o Berger é o sexto, o Hill é o sétimo, o Magnussen o oitavo, o Trulli o nono e Katayama é o 10º. O Alesi que está aí na pista é outro também, olha, segurando o carro como pode, é outro também que está na corda bamba. É outro que tem que recuperar a confiança do seu dono, do dono de equipe, do chefe de equipe, o Flávio Briatore. Essa confiança foi pro brejo, por tudo que ele já aprontou esse ano. Além do que ele aprontou esse ano, com o erro de ficar a pane seca na Austrália, com os acidentes em Interlagos, além disso, o tempo todo ele foi muito mais lento do que o Berger. Aí vem Alesi. Vira em 1:27,807. O Berger virou 1:27,268. O Berger, mais uma vez, foi 6 décimos mais rápido que Alesi. Alesi tem aí a 7ª posição. Villeneuve é o primeiro, Schumacher é o segundo, Panis o terceiro, Irvine o quarto, Fisichella é o quinto, Berger o sexto, Alesi o 7º. Aí está Dave Coulter, a McLaren, que venceu a primeira corrida com Dave Coulter. E olha o Ralf Schumacher, esse é o campeão da rodada. No primeiro treino da sexta-feira ele rodou só 4 vezes. Num treino só. E aí já começa a ver o mundo ao contrário. O Ralf Schumacher tem pé pesado, mas parece não ter uma mesma habilidade com as mãos do irmão Schumacher. Então, o piloto que mais vezes rodou.
E a McLaren, eu dizia, que ganhou a corrida na Austrália, que teve uma boa performance com o Mika Häkkinen no Brasil, aqui não andou bem, dia nenhum. Na sexta-feira, a McLaren conseguiu. O Mika Häkkinen foi o 16º e o Coulter o 12º. Hoje, nos treinos de hoje, Mika Häkkinen 16º e Coulter 13º. A McLaren não se acertou no circuito travado de Buenos Aires. Segundo me explicou agora o Joe Ramirez, que é o manager da equipe, os dois pilotos reclamam muito do piso. Não é que esteja ondulado. Por exemplo, em Interlagos todo mundo reclamou das ondulações. Aqui tem algumas ondulações grandes, mas são poucas em um setor específico. O problema é o seguinte, são pequenos sulcos que fazem com que o carro fique quase sem aderência em determinados trechos. Eles, tanto o Coulter como o Häkkinen, dizendo que parecia que eles estavam pilotando em cima da grama. Aí você vai vendo o Coulter. E Frentzen vai para a pista também. Frentzen abriu sua volta rápida. Frentzen, que é o grande adversário do Villeneuve, a briga interna dentro da equipe Williams pela pole position para esse grande prêmio da Argentina. Você está vendo o Frentzen passando exatamente ali. E aí vem o Coulter para fechar sua volta. Olha só, parcial, praticamente 4 segundos acima do tempo de Villeneuve. A McLaren não conseguiu acertar o carro, absolutamente não conseguiu acertar o carro. Vai voltando para os boxes e você vai de carona com o Frentzen. Aí você vai com Hans-Harald Frentzen. Ao contrário da McLaren, a Prost, né? A equipe Prost, a nova equipe Prost. Já tem o Panis na 4ª colocação, 26,4. Um carro que já foi, um piloto que já foi ao pódio em Interlagos, ele está muito bem realmente a Prost. Aquilo que eu dizia que você vai ver muitas vezes nesse treino. Os pneus travando e a fumaça saindo ali, os pilotos travando os pneus dianteiros. O Frentzen acabou de fechar sua volta e virou em 1:26.076. Ele tem a 3ª posição. Villeneuve é o primeiro com 25.235. Schumacher é o segundo com 26.011. Frentzen é o terceiro com 26.076. Fica a 8 décimos de Villeneuve. Ele que conseguiu ser mais rápido hoje do que Villeneuve. 7 carros estão na pista, restando 43 minutos para o treino. Pedro Paulo Diniz virou em 1:29.221. O Rio virou 1:28.589. Pedro Paulo Diniz 1:29.221. Foi 7 décimos mais lento do que o Damon Hill. Tem a 18ª posição o Pedro Paulo Diniz. O Damon Hill é o 15º colocado. Katayama na 19ª posição com 1:29.667. Está dentro daquele limite dos 7% acima do tempo do virtual pole position. No caso agora o Villeneuve. O limite desse tempo é 1:31.201. Quem marcar acima de 1:31.201 não forma no grid largada. E por enquanto é o Schumacher apenas do que entrou a pista, mas ele não completou a volta, que você viu a rodada do Schumacher com uma jorda igual a essa que você está vendo aí. Aí você confere as posições. Isto depois de 18 minutos de treino no total de 1 hora. E aí está o Ralf Schumacher de novo. Ele que já deu aquela rodada forte, que já foi na grama, está ele de novo aí com a Jordan com motor Peugeot. Um casal em pecado, filme inédito, hoje em Supercine. A ideia do Pedro Paulo Diniz é exatamente a de Barrichello também, de usar 4 jogos de pneus nesse treino. Mas o Diniz teve muito problema. Na sexta quebrou suspensão, ele ficou um treino todo fora, 1 hora fora, depois no outro treino deu 5 voltas. Hoje quebrou o motor, treinou só na segunda parte da segunda sessão. Quer dizer, o tempo perdido dele faz com que os mecânicos e o chefe, o engenheiro dele, tenha muita dificuldade em encontrar o acerto do carro. Usar a regulagem do Rio pode ser uma saída, mas acontece que ele disse que o pessoal do Rio também está meio perdido. Então ele vai tentar usar a sua própria regulagem, partindo do que ele fez no treino de hoje pela manhã, e se não der, no meio do treino ele muda tudo. Só que o problema é que, como disse o Galvão agora há pouco, o piloto dá uma volta de aquecimento e uma para valer. Quer dizer, depois que você vem para um box, muda a regulagem toda, usa do seu companheiro de equipe, você tem que sair e tem que conhecer perfeitamente o carro em apenas uma volta. O que é difícil, é problemático. O problema agora é com o Barrichello, o carro dele estava mesmo com um vazamento, ele vai para uma tentativa agora, vai com o carro reserva, o mesmo que foi o Jan Magnussen. Ele vai com o carro reserva para garantir um tempo, depois volta porque a equipe acha que já solucionou o problema no carro do Barrichello. Isso atrapalha o plano inicial, que era de fazer 4 entradas na pista, usar 4 jogos de pneus, porque o Rubinski economizou para isso, ele tinha 7 jogos novos. 4 para usar nesse treino agora e ter 3 jogos novos para a corrida de amanhã, onde ele já adiantava 2 paradas
2 paradas para troca de pneus e reabastecimento, porque diz que nas voltas imediatas após a parada, a diferença é muito grande, porque a pista é muito suja em determinados lugares e os pneus novos então dão um rendimento melhor. A diferença de rendimento do carro com os pneus nas 3, 4 primeiras voltas é muito diferente. Aqui a diferença é muito acentuada. Então ele fazia todo o plano para gastar 4 jogos de pneus em 4 entradas na pista nesse treino de hoje e ter 3 jogos de pneus para amanhã. Vai gastar o primeiro agora com o carro reserva, vamos ver se vai ter tempo depois do trabalho que vão fazer no carro titular com esse problema de vazamento para que ele possa ter as outras 3 tentativas. Panis assume a 2ª posição, hein? Olha o Prost aí, feliz da vida. Alain Prost, o tetracampeão Alain Prost, feliz da vida porque Panis já foi ao pódio no Grande Prêmio do Brasil. Villeneuve é o primeiro com 25.235 e o Panis vira 1.25.491. 2 décimos apenas de Villeneuve. É impressionante a performance desse carro. E olha, quando mudar de motor no ano que vem, segurem o Prost porque ele não veio para brincar não. Ele vai usar o motor Peugeot, que hoje é desse carro aí, da Jordan. Não sabe ainda se com exclusividade ou se será permitido a Jordan continuar mais um ano com esse motor. Mesmo que não seja com exclusividade, será com preferência, dentro dessa ideia, todo desse, vamos dizer, do corporativismo francês, que vai imperar na equipe de Prost, com o dono francês, com pilotos franceses, com engenheiros franceses, com patrocinadores franceses, com motor francês. Por isso o Prost fez tanta questão deste motor e fez tanta questão de mudar o nome da equipe ainda este ano, e para isso precisou da assinatura de todos, exatamente o Ed Jordan que não queria assinar, e aí foi feito um tipo de barganha que ninguém sabe exatamente onde vai levar, mas o Jordan acabou assinando porque o Prost prometeu alguma coisa para ele. E veja o tempo que consegue o Panis, e aí isso explica a satisfação, o sorriso que você viu ali estampado na cara do Prost, depois de acabar de falar pelo rádio com o Panis. Aí você vai vendo o Schumacher na sua primeira volta depois da saída dos boxes, aquela volta onde ele vai buscando sentir, né, ter o feeling exato, ter o sentimento exato das mudanças que fez no carro para essa tentativa, faz também o aquecimento devido dos pneus e depois então vai buscar a volta rápida. Ele tem por enquanto a 3ª posição. O Villeneuve é o primeiro, 1.25.2. 2 décimos depois vem o Panis, depois vem o Schumacher, 7 décimos atrás do Villeneuve, consequentemente 5 décimos ali atrás do Panis, se ele quiser tentar brigar pelo Panis por essa 2ª posição, por uma vaga na primeira fila. Barrichello na pista. Rubens Barrichello finalmente vai para a pista. Pedro Paulo Diniz é o 20º colocado. Villeneuve, Panis, Schumacher, Frentzen, Ralf Schumacher, Fisichella, olha só as 2 Jordans, hein? Em 5º, Ralf Schumacher, em 6º, Fisichella. E em 7º, Irvine com a outra Ferrari. Nós temos uma Williams na primeira posição, um Prost na 2ª posição, uma Ferrari na 3ª, uma Williams na 4ª posição, depois 2 Jordans fechando as posições de número 5 e 6. A Ferrari vem na 7ª posição e a Benetton só aparece em 8º, com Berger, Alesi, o 10º. Coulthard põe a primeira McLaren na 9ª posição, o Hackney é 18º. O Hackney então está absolutamente perdido no circuito de Buenos Aires. Ele agora é o 18º colocado, já fez 3 voltas, já fez uma tentativa. Pela manhã ele foi o 16º e ontem ele foi o 16º. Mika Hakkinen não se entendeu, não se deu bem com o tango não. Não se entendeu o Mika Hakkinen aqui na Argentina. Olha aí o Schumacher fritando os pneus traseiros ali. Schumacher se deu bem com o tango, você viu inclusive tentando uns passos de tango, e vai muito bem na pista. O Schumacher ficou muito irritado depois do péssimo rendimento do carro Ferrari em Interlagos, trabalhou muito na pista de Mugello durante toda essa semana e disse que realmente a Ferrari tinha que andar melhor. Vamos ver se consegue aqui. Por enquanto está sendo no braço, porque o Irvine está em 7º, o Schumacher está em 3º. De qualquer forma, o rendimento do Irvine em 7º já é melhor do que o que ele conseguiu no Brasil e na Austrália. Ele perdeu 3 décimos, ele tem 7 décimos em relação ao Villeneuve, ele perdeu 3 décimos ali. Se ele perder menos de 4 décimos nessa parte final, ele melhora o seu tempo. Mas ele teria que melhorar 5 décimos para ameaçar a posição de Panis. É difícil. Ele teria que ser mais rápido que Panis nessa parte final. Aí o Schumacher vira 1.25.773. Ele melhora o seu tempo, que ele tinha 1.26 cravados, permanece na 3ª posição. Agora ele está a 3 décimos do Panis. Numa próxima tentativa com um novo jogo de pneus, o Schumacher pode ameaçar essa 2ª posição de Panis. E Villeneuve volta para a pista. Villeneuve está na pista. O mesmo acontecendo com Irvine e com Gerhard Berger. Berger também vem para tentar melhorar o seu tempo. Berger também na pista com a Benetton, ele que é o 8º colocado. Rubens Barrichello veio para a pista e vai completar a sua volta.
Você vai de carona com o Villeneuve, na câmera on-board. Aí o favorito para pole position, favorito para corrida de novo. E Rubens Barrichello está na sua primeira volta rápida com o carro reserva, com o qual o Magnussen fez 1:28.8. Aí vamos ver o tempo do Rubinho, que aí vai dar para ver a diferença realmente da tocada do Rubinho para o Magnussen. Villeneuve, a primeira parcial dele na volta que por enquanto lhe dá a pole provisória de 36 segundos, 799 milésimos. Aí vai se travar o cronômetro na reta oposta. E ele já passa 4 décimos abaixo, que é para arrebentar, para já botar uma encrenca do tamanho do mundo na cabeça de todo mundo, na sequência do treino. E olha que nós temos muito treino pela frente, ainda temos 34 minutos de treino. Rubens Barrichello com o carro reserva vira 1:27.2, tem a 9ª posição, está na frente da McLaren de Coulter e na frente da Benetton de Alesi. Isso prova como o Rubinho está bem esse ano. Ele virou com esse carro reserva 1:27.2, a sua marca de 1:26.4. Hoje, nessa situação, o deixaria, porque ele teria que andar na frente das duas Jordan como conseguiu o tempo todo, já estaria lutando pela 5ª posição se tivesse com o carro titular. Aí vem Villeneuve, essa pode ser a pole do dia, hein? Ele vem abaixo da sua marca de 1:25.235, é puxar para a esquerda, agora ali já trava o cronômetro. 1:24.727 é o novo recorde extraoficial da pista, que pertencia à Frentzen no treino da manhã com 1:24.874. Villeneuve faz 1:24.727 e já começa a trazer para 6 segundos de diferença da pole position do último ano. Ele está 1,3 segundos mais rápido que Frentzen, mas já usou 2 jogos de pneus e o Frentzen vai voltar à pista agora para o seu segundo jogo de pneus. Schumacher foi para o box, Irvine vem para a pista. Villeneuve tem 1:24.727, Panis 1:25.491, Schumacher 1:25.773. Você vai acompanhando aí as outras posições e vai encontrar o Pedro Paulo Diniz na 21ª posição. Ele está à frente apenas do Katayama, que com a Minardi, o Pedro Paulo virou 1:28.969 e o Katayama virou 1:29.326. É de se imaginar que o Diniz já esteja trocando o acerto do carro para usar o ajuste do Damon Hill, mas que também não é bom, hein? Ele diminuiu inclusive a diferença, ele estava 7 décimos mais lento do que o Damon Hill, e o Hill com 1:28.5, o Pedro Paulo com 1:28.9, agora ele está 4 décimos, ele baixou 3 décimos em relação à tentativa anterior, está ali próximo do Damon Hill, que é como eles têm andado sempre, é que o carro também não vai, como a McLaren não vai, também a Arrows não vai aqui em Buenos Aires. É, porque o Hill, você se lembra, ele andou em 7º em Interlagos e aqui está na 18ª colocação. Chico Total, hoje depois de a indomada, 5 carros estão na pista, agora 4. Nós já vamos completando 28 minutos de treino. A temperatura da pista, o treino começou. A temperatura da pista com 28.4, a temperatura agora é 25.4, baixou 3 graus a temperatura da pista e permanece nos mesmos 24 graus da temperatura ambiente. É que o sol foi-se embora de uma vez e a temperatura da pista baixa em 3 graus. Continuando a baixar assim, fica melhor para o final do treino, para que os pilotos possam buscar voltas ainda mais rápidas. Olha aí, metade do treino, então vamos à contagem, né, entre os pilotos de uma mesma equipe até agora nas 2 provas realizadas na luta pela posição de largada, quando está aí o Frentzen na pista tentando melhorar o tempo. Vai abrir a volta agora o Frentzen, hein? Então, Schumacher e Irvine, está 2-0 para o Schumacher, aí é disparado, né? Villeneuve e Frentzen, 2-0 para o Villeneuve. Hakkinen e Coulter, 1-1. Alesi e Berger, 1-1 também, que o Alesi largou na frente na Austrália, o Berger foi melhor em Interlagos. Ralf Schumacher e Fisichella na Jordan, 1-1. Barrichello e Magnussen na equipe Stewart, 2-0 disparado. E Hill e Diniz, 2-0 para o Hill, mas sempre uma contagem apertada em cada corrida. Aí você vai vendo o Frentzen, ele vem buscando o limite extremo aí. 1.3 a diferença do Villeneuve para o Frentzen. Não vinha sendo assim nos treinos aqui em Buenos Aires. Hoje pela manhã o Frentzen chegou a ser mais rápido que o Villeneuve. Mas não abre uma boa volta não. Já passou ali a 7 décimos de diferença do Villeneuve na primeira parcial. Perder mais ainda vai dar mais do que esse 0.3 que ele tem de diferença. 1.3 que ele teve de diferença. Já que o Villeneuve até agora virou 1:24.727 e o Frentzen virou 1:26.076. Ele volta a passar ali 7 décimos. Conseguiu se manter. Nessa segunda parte intermediária, ele teve o mesmo rendimento que Villeneuve teve na sua volta, que ele, por enquanto lhe dá a pole position.
Perdeu muito na primeira parte, na reta, no curvão e na entrada do misto. Aí ele fecha 1:25.417, vai para a segunda posição. Ele foi até mais rápido que Villeneuve nesta terceira parte. O problema de Frentzen, então, está na reta e no curvão. Aí está o problema de Frentzen. Quando ele entra na parte mais travada do circuito, ele foi até mais rápido que Villeneuve. O problema está ali, na reta, no curvão. Mas também para ser mais rápido lá, isso significa, pelo menos na teoria, que deve estar com mais asa o Frentzen. Ele deve estar com mais asa. Ele perde um pouco nesta parte de reta e de curvão, porque ele teria um maior arrasto ali, está com um maior arrasto aerodinâmico, bota mais asa, consegue se dar melhor na parte mista, que ele foi 1/100º mais rápido do que o Villeneuve nas segunda e terceira intermediárias. O início é que foi o problema no Frentzen, mas ele já ocupa ali a primeira fila ao lado do Villeneuve. Tinha 1,3 de diferença, passa a ter 69 milésimos ali de diferença. O mais importante é que é um bom sintoma. Ele que está pressionado, sem dúvida nenhuma, pela própria equipe, e você pilotar sob pressão é uma coisa complicada, ele teve um rendimento igual ou melhor que o Villeneuve na parte de misto, a parte que ele tem toda aquela dificuldade para controlar o carro. Quer dizer, se ele andou menos 7 décimos na primeira parcial, é porque é uma diferença de carro e não de pilotagem. Para todo mundo que está torcendo aí para o frente se recuperar, sabendo que ele está vivendo aí sob pressão, e correndo uma Williams é assim, você tem que andar bem mesmo. Então todo mundo fica feliz até com isso. Você vê ali o Nakano outra vez com problemas, a câmera desde o helicóptero. Aí o Alesi tem a 10ª posição, o Berger é o 11º. Veja só, a McLaren tem Coulthard em 9º, tem Mika Häkkinen em 19º, a Benetton tem Alesi em 10º, Berger em 11º. Aí está o Rubinho que já tinha feito ali as suas voltas, volta à pista. Ele já tinha feito a sua primeira tentativa, ele dava a 9ª posição, ele já caiu agora para 13º. Então ele vem aí na sua volta de saída dos boxes. Quando ele passar na reta, ele vai abrir a volta para a sua segunda tentativa. O fato da TV Argentina estar mostrando aí, se preparando para mostrar a volta de Rubinho, já demonstra o que ele conseguiu de rendimento nos treinos. Porque ontem, quando ele foi o segundo mais rápido no treino de ontem, em 2 horas de treino, a TV Argentina não mostrou em momento algum o carro do Rubinho na pista. Em momento algum mostrou o carro do Rubinho, como ele conseguiu. No segundo tempo ontem, como ele foi o 4º hoje pela manhã, aí está a TV Argentina se preparando para mostrar essa volta de tempo de Rubens Barrichello. Já com o carro titular. E o Pedro Paulo Diniz estava com problemas no carro dele, achou que o carro estava muito nervoso na traseira, estão mexendo no carro do Pedro Paulo Diniz, mas ele achou que o principal problema que ele teve foi com o número de carros na pista nas suas tentativas. Aí vai Rubinho abrir a volta. Aí abrindo a volta, Rubens Barrichello. Ele tem por enquanto o 13º tempo, 1:27.290. Hoje no treino pela manhã, Rubens Barrichello virou em 1:27.229. Muito próximo, mas ontem ele conseguiu 1:26.693. Aí com o seu carro, o carro que ele acertou realmente durante os 2 dias de treino. Vamos ver. A briga de Rubens Barrichello, claro, ficaria ali pelo rendimento nos treinos aqui, com as Benettons de Alesi e Berger, com a McLaren de Coulthard, talvez com a Fisichella, com a Jordan de Fisichella. Fisichella tem a 8ª posição, Rubens por enquanto é o 13º colocado. Ele vem andando forte na sua volta rápida. Vamos ver na segunda parcial, que é no final do misto ali. Aí vem o Rubinho, contornando a curva à esquerda que vai trazer para a reta e para a freada do S do Senna. Sai ali, vamos ver em relação a Villeneuve. É claro que não é adversário para Villeneuve, 1:3. Mas ele está com 2:5 de diferença para Villeneuve. Pode melhorar a sua volta nesta sua segunda tentativa. Ainda vai ter outras 2 tentativas com o seu carro titular. Aí vem para a Horquija, contornando a Horquija. O Rio está à frente de Rubens Barrichello. O Rio tem 1:27.2, Rubinho tem 1:27.2. De 1:27.28, 1:27.29. Vai ficar 1:26.055 e vai para a 5ª posição, Rubens Barrichello. 1:26.055. Nós não estamos exagerando na expectativa, não. 1:26.055
Ele foi 6 décimos mais rápido do que a sua volta de ontem, que ele dava o segundo melhor tempo. Em relação a hoje, de 1:27.2 para 1:26.0, ele melhora 1 segundo e 2. Então, ele faz aquilo que dizia, e que eu lhes informava antes do treino, quando ele disse ao Reginaldo e a mim, que ele disse, vou melhorar bastante, só não posso garantir quanto os outros vão melhorar. E agora assume a 5ª posição. Villeneuve é o primeiro, Frentzen é o segundo, Panis é o terceiro, Schumacher é o quarto. Olha só, Williams, depois Prost, depois Ferrari e depois já vem a Stewart e Barrichello. Muita coisa ainda vai acontecer no treino. Irvine é adversário contra a Ferrari, Ralf Schumacher é adversário com a Jordan para tentar tomar essa posição. Não acredito tanto no Coulter e no Mika Häkkinen, porque a McLaren não conseguiu. O Coulter permanece na 10ª posição, mas é evidente que a Alesi e Berger com as Benettons ainda vem para essa briga ali em cima. Mas é gratificante, diríamos assim, esta excelente volta de Rubens Barrichello, lhe dando o 5º tempo até aqui com 1:26.055. Gratificante o excelente trabalho que o Rubinho tem feito e gratificante a estrutura, ver a estrutura de uma equipe Stewart. É impressionante, isso realmente deixa todo mundo impressionado, uma equipe estreante com essa estrutura, é coisa séria. Um casal em pecado, filme inédito hoje em Supercine, o Grande Prêmio da Argentina amanhã a partir de 1h da tarde, prometendo muitas emoções. É claro que as Williams são favoritas destacadas, vem mostrando isso, serão favoritas em todas as provas do campeonato, mas vem chegando as Ferraris, vem chegando as Benetton. A McLaren aqui não está bem, mas a Stewart evoluindo assustadoramente. Também é claro que é muito bom aqui, vai ser muito bom em Mônaco, vai ser problemático na próxima corrida em Imola. Nas pistas mais travadas, acaba aparecendo mais a equipe Stewart, mas vem em franca evolução. Nós estamos falando que o Grande Prêmio começa 1h da tarde, mas você sabe que a partir das 9:30 de amanhã você tem o Esporte Espetacular com todas as suas atrações. Tem a Galeria Ayrton Senna, já que estamos falando em Fórmula 1, a vitória de Senna no Grande Prêmio da Alemanha de 1989, mas tem a abertura do primeiro campeonato brasileiro de futebol de areia. As partidas serão realizadas em São Paulo, numa arena especialmente montada no Jockey Club em São Paulo, e as seleções de São Paulo e Minas Gerais abrem ao vivo amanhã no Esporte Espetacular o primeiro campeonato brasileiro de futebol de areia. Esporte Espetacular que começa às 9:30 da manhã. Nós estamos aí com 22 minutos ainda pela frente de treino. Vamos lá para a temperatura da pista, começou com 28,4, esteve em 25,4, agora a temperatura da pista 26 graus. A temperatura ambiente permanece inalterada, 24 graus, ventos de 6 quilômetros vindo de noroeste, não há possibilidade de chuva. Tá aí o Prost satisfeito, claro, com o Panis ali na 3ª posição, e tá aí o Panis na pista. O Panis passa 5 décimos acima do tempo de Villeneuve, ele que tem 7 décimos acima do tempo de Villeneuve. Foi na primeira parcial, então fica difícil ele sustentar essa diferença. Difícil ele melhorar até a sua marca de 1:25.491. A não ser que ele tenha um rendimento excepcional nesta parte mista do circuito. Vamos ver, vamos acompanhar. Aí está o Panis, saindo da curva de mais alta velocidade desse misto, vem para a freada forte do S do Senna, tá aí o Prost acompanhando, ele passa praticamente os 7 décimos que tem de diferença em relação ao tempo de Villeneuve, vem para a freada da horquilha, vem para o contorno da horquilha, dá uma balançada, busca a tomada, contornando a horquilha, o tempo dele 1:25.491, ele vira 1:25.739, que nós dizíamos quando desde a primeira parcial seria muito difícil ele repetir até a sua própria marca. Olha a McLaren que vem aí, olha a McLaren que vem aí, travando o Mika Häkkinen, não se encontrando, rodando mais uma vez, vindo para a grama, vindo para a brita, mas toma uma surra do Autódromo de Buenos Aires, o Mika Häkkinen, que chega a ser impressionante. Ele está na 19ª posição. Olha o Ralf Schumacher aí, você vai de carona com o irmão do Schumacher, Ralf Schumacher. Olha o Schumacher que tem a 4ª posição, ele está exatamente à frente de Rubens Barrichello. O Rubinho virou um 26.055, o Schumacher virou um 25.773 e o Mika Häkkinen volta a pé. Lá vai o Mika. E lá vem o Schumacher para completar a volta.
1:26.253. Ele tem a 6ª posição. Ele estava imediatamente atrás do Rubinho, não conseguiu chegar no tempo do Rubinho. Eu fiz aqui, deixa eu corrigir, que é tanto Schumacher próximo ali um do outro. O Michael Schumacher é que tem 1:25.773. É o Schumacher da Ferrari, o bicampeão do mundo. O Rubinho vem em quinto com 1:26.055. E o Ralf Schumacher está aí com 1:26.253. Ele já completa 7 voltas. Ou seja, na 8ª volta, ele vem para o box. E com isso completa já 3 tentativas. Vai ter mais uma tentativa. Que ele está fazendo 2 voltas rápidas. Olha só, está fazendo 2 voltas rápidas. Por isso é que ele vem para mais uma tentativa. Vai ter mais um jogo de pneus para ameaçar a 5ª posição de Rubens Barrichello. A diferença entre os dois no momento é de 2 décimos. O Ralf fez a sua melhor volta nesta última que passou. É um piloto também que tem andado bastante rápido, mas também, é claro, uma questão de sensibilidade ainda. Ele está apenas começando, ainda falta muita coisa. Agora a Jordan é uma marca importante. Aqui na Argentina completa 100 grandes prêmios e saiu da corrida de Interlagos. Não foi tão bem nos treinos, mas saiu da corrida, aí o Ralf pro box. Saiu da corrida muito satisfeita, porque os seus 2 carros, aí o replay da rodada do Hackney, os seus 2 carros, o do Ralf e o do Fisichella, foram o 2º e o 4º mais rápidos em ritmo de corrida, ou seja, Ralf Schumacher fez o 2º tempo da corrida do Grande Prêmio do Brasil e o Fisichella fez o 4º tempo. Isso é um bom rendimento em corrida. Pedro Paulo Diniz está na pista com o carro reserva agora. Isso quer dizer que o Diniz optou já pela escolha do acerto do carro do Damon Hill. E deixou fazendo, comunicou para o rádio e já mudou de política para ver se anda mais. Você falava da Jordan completando 100 grandes prêmios. É uma marca importante esse grande prêmio da Argentina, porque é o grande prêmio de número 600 da história da Fórmula 1. Um número redondo, completando 600 grandes prêmios a história da Fórmula 1 vindo desde os anos 50. Nós temos fora daquele limite eles colocaram, caiu o preciosismo da foto da informação, né? Pilotos fora do limite de 7%. Todos os pilotos estão no limite de 7%. Quer dizer, não há piloto fora do limite de 7%. O último colocado é o Katayama com 1:29.326 e o limite é de 1:30.658. Está próximo, mas por enquanto está no grid. A última fila, 11ª, está sendo formada por Pedro Paulo Diniz e por Ukio Katayama. Rubens Barrichello permanece ali na 5ª posição. Mas nós temos ainda pela frente 17 minutos e 40 de treino. Está aí o Irvine, que ameaça, porque o Irvine tem a 7ª posição. Mas o Irvine virou 1:26.3. O Rubens Barrichello virou 1:26.0. 3 décimos a diferença entre os dois. Então você está torcendo para o Rubinho largar o mais na frente possível. Vale aí a torcida para que o Irvine não consiga diminuir mais de 3 décimos em relação ao seu tempo anterior. E o Irvine está também na 8ª volta. Os pilotos vêm aí completando 7, 8 voltas, no total de 12 voltas que eles têm. Rubens Barrichello tem 5 voltas apenas completadas. Ele vai ter mais 2 jogos de pneus, vai ter mais 2 tentativas para tentar melhorar ainda mais essa excepcional 5ª posição que ele, por enquanto, possui no grid de largada. Ele que foi 2º melhor tempo ontem, que foi 4º melhor tempo hoje pela manhã, 10º melhor tempo à tarde, tem agora a 5ª posição no grid largado. O Irvine vai voltando e o Frentzen está pronto para sair. E o Barrichello vai para sua nova tentativa, um novo jogo de pneus. A briga do Frentzen é com o Villeneuve lá na frente. Aí é briga de gente grande realmente na Super Williams. Se nessa tentativa o Rubinho tirar 3 décimos, ele vai encostar no tempo da Ferrari do Schumacher. A diferença é de 3 décimos exatamente, 1:25.7 para 1:26.0. O Villeneuve está na pista, o Frentzen ainda não voltou. Aí o Frentzen fica de olho, esperando o momento exato de voltar. E o Villeneuve está na pista, tentando ainda baixar desses já impressionantes minuto 24 segundos, 727 milésimos. Chico Total, hoje depois de A Indomada. Restando 16 minutos de treino, Grande Prêmio largada amanhã. À 1h para 71 voltas do Grande Prêmio da Argentina. E aquele Grande Prêmio, circuito travado, que promete briga, que promete rodadas, que promete muitas emoções. Claro, as Williams favoritíssimas, mas a briga depois que vem por ali entre Prost, Ferrari, Benetton, Jordan
A Stewart se colocando aí com essa quinta posição de Rubinho. Ele se dá muito bem nesse tipo de circuito. Tem a sua habilidade, mais a característica do carro que se adaptou bem à pista. Vamos ver o Villeneuve. Ele ainda quer ser mais rápido do que o recorde absoluto. Ele passa no tempo ali, nessa primeira parcial. A volta de Villeneuve, 1:24.727. A primeira parcial exatamente da parte mais veloz do circuito, da grande reta aqui nos boxes, do curvão. E aí entra pelo misto. Aí o Villeneuve, já descendo a reta que traz para a freada do S do Senna, faz a freada, redução de marchas, puxa para a esquerda, vem a segunda perna para a direita, contorna o S do Senna, na saída para equilibrar o carro, para ganhar velocidade de novo, até outra freada para a tomada da horquilha. Aí Villeneuve, 1:24.727 a sua volta, puxou para a esquerda, trava o cronômetro, aí 1:24.473 e ele baixa mais 2 décimos. 1:24.473. Pronto, chegou nos 6 segundos de diferença para a pole position do ano passado. É impressionante. 6 segundos de um ano para o outro é uma coisa alucinante. É uma marca não esperada, porque significa 7% abaixo do tempo obtido no ano passado. Quer dizer, realmente 7% em um ano é muita coisa. Isso é reflexo, claro, dos pneus que agora eles começam a pesquisar compostos de borracha, porque antes a Goodyear estava fabricando um tipo de pneu para o campeonato todo, agora é um para cada corrida. Porque, claro, tem a concorrência. A Bridgestone Firestone faz a mesma coisa, então uma quer, claro, andar mais que a outra. Vamos ver o que vai fazer o Frentzen. E o Frank Williams fica ali, só acompanhando a briga de seus dois pilotos, os pilotos da Super Williams, só pode ser chamado assim. A Super Williams. Esse incrível carro de Fórmula 1. A Williams botou o Renault. Aí vem Frentzen, abrindo a sua volta. Ele está 9 décimos atrás de Villeneuve. A sua melhor marca por enquanto é 1:25.417. Villeneuve 1:24.473. Vamos ver se repete nessa parte de alta aí. Ele já fez a reta, já fez o curvão. Aquela parte de alta e esse ponto. Repare, aí é a parte mais veloz do circuito. Aí o Frank Williams acompanhando. Na tentativa anterior ele foi 7 décimos mais lento do que Villeneuve nessa parte. Ele ainda pegou um vácuo ali. Caiu para 4 décimos. Na outra volta ele foi mais rápido. Nesta parte de miolo, de freadas mais fortes do que o Villeneuve. Vamos ver agora. Você viu que na primeira parcial ele foi 4 décimos mais lento que o Villeneuve. Olha como ele vem pendurado, mas vem abanando. Vem absolutamente pendurado o Frentzen. Ele pode entrar na casa dos 24, vai ficar com a segunda posição, mas seria um grande resultado, hein? Olha como trava tudo, eu estou dizendo, ele está andando no limite extremo, é a pressão em cima de um piloto que todos consideravam como uma grande revelação da Fórmula 1, que no momento que sentasse num carro de ponta seria difícil segurá-lo. Alguns alemães diziam que ele seria mais rápido que Schumacher, ou que teria sido mais rápido que Schumacher, numa fase de início da carreira dos dois, e de repente ele fica aí com toda essa encrenca que não consegue andar próximo do Villeneuve. Você viu como veio extremamente pendurado, no limite extremo. O Frentzen vira 1:25.280, praticamente garante aí a segunda posição. Olha a Sauber dando aí o seu passeio. A Sauber que não andou tão bem, não está andando aqui tão bem com o motor Ferrari como andou em Interlagos. O Herbert tem a 8ª posição. A Sauber que você viu ali é do Johnny Herbert, que era companheiro do Frentzen na Sauber, e que até o ano passado, e o Herbert foi um que fez críticas severas ao Frentzen recentemente, na semana passada, quando disse que realmente ele não tem cabeça boa. Quando diz que não tem cabeça boa, não é que seja maluco não, gente, é que não tem a cabeça para suportar a pressão. É um termo usado na Fórmula 1. Os pilotos não tem cabeça, ele não suporta exatamente a pressão, acaba sentindo a pressão, a obrigação de sentar num super carro como é o Williams e conseguir o primeiro tempo, e conseguir estar à frente, conseguir ganhar a corrida. Lá vem o Ralf Schumacher de novo. Esse é que ameaça a 5ª posição de Rubens Barrichello. Rubinho tem 1:25.942, Ralf Schumacher tem 1:26.218, restando 11 minutos de treino. Um casal impecável, filme inédito, hoje em Supercine. Aí o irmão mais novo de Schumacher.
O Rubens Barrichello, que já tem um 25.942, baixou daquela casa de um 26,0. Quando ele vinha para a sua terceira tentativa, ainda tem mais uma, o Rubinho. Aí o Ralf Schumacher. Rubens Barrichello segura a quinta posição. Ele abaixou mais um décimo agora. Ele tinha um 26,0, tem um 25.942. Complica um pouco mais a vida de Ralf Schumacher, que é o sexto, de Irvine, que é o sétimo, do Herbert, que é o oitavo, do Fisichella, que é o nono, do Coulter, que é o décimo. Mais Alesi, 11º, e Berger, 12º, que teoricamente são os adversários. O Rubinho é um dos 4 pilotos que está na casa de 25. Só o Villeneuve, um 24,3. O Frentzen, 25,2. Panis, 25,4. Michael Schumacher, 25,7. Barrichello, 25,9. Olha só a mão de obra que tem o Alesi. Você viu o trabalho ali de trazer, de corrigir. Tá aí o Alesi. Alesi tem que melhorar. Ele tem a 11ª posição. Virou 1,27,076. Amanhã um esporte espetacular a partir de 9h30 da manhã. A Galeria Senna trazendo a vitória de Ayrton Senna, 18ª de sua carreira no Grande Prêmio da Alemanha de 1989. Tem o Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia, o primeiro confronto entre paulistas e mineiros, São Paulo e Minas Gerais. Tudo isso no esporte espetacular amanhã. E à 1h da tarde, as emoções da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Argentina, terceira etapa do Mundial de 1997. Aí o Alesi. Alesi que tem apenas a 11ª posição. Alesi e Berger mal posicionados, hein? E o Berger já usou 3 jogos de pneus. O Alesi está fazendo uso do seu terceiro jogo de pneu também. Aí você vê o Alesi passando 2,2 acima do tempo de Villeneuve. E já dá uma tirada de pé. O Rubens Barrichello tem 1,4. Nesse momento deixou de ser adversário para ameaçar essa quinta posição, que ela, eu diria, é excepcional de Rubens Barrichello para uma equipe como a Stewart, que faz sua terceira corrida, uma equipe estreante que faz apenas a sua terceira corrida. E numa prova como essa, largar em quinto é uma posição muito boa para sonhar em fazer uma corrida marcante. Está 2 décimos atrás do Schumacher, meio segundo atrás do Frentzen e 7 décimos atrás do Panis, perdão, e 7 décimos atrás do Frentzen. Aí você vai vendo o Alesi, que eu repito tem a 11ª posição. Villeneuve é o primeiro, um 24,473. O segundo é Frentzen, um 25,280. O terceiro é Panis, um 25,491. O quarto é Schumacher, com um 25,773. O quinto é Rubens Barrichello com a Stewart, um 25,942. O sexto é Ralf Schumacher com a Jordan, um 26,218. Restando 7 minutos e 50 segundos de treino. Você está vendo aí na pista o Olivier Panis. Panis que tem a terceira posição. A diferença de Panis para Frentzen não é muito grande não, é de 2 décimos, hein? Panis pode estar aí sonhando e o Prost ali imaginando no pit, nos boxes, sonhando com um carro na primeira fila, hein? 2 décimos a diferença de Frentzen para Panis. É importante essa volta de Panis. Você está vendo aí o Olivier Panis? Ele vem pela 10ª volta. Se mostrar de novo ali o Prost no box, você vai ver que coisa curiosa. Ele ao lado do Cesare Fiorio, que era o seu desafeto na época da Ferrari. Eles brigaram tanto que o Prost conseguiu inclusive a demissão do Fiorio da Ferrari. Hoje o Fiorio é funcionário do Prost. É o que mostra que o Prost não teve rancor, né? Muita gente esperava, porque eles brigaram tanto, mas tanto. O Prost, como disse o Reginaldo, forçou que o Cesare Fiorio fosse mandado embora da Ferrari. O Cesare Fiorio veio para a Ligier. O Prost comprou a equipe Ligier. O que todo mundo esperava, que a primeira atitude dele fosse demitir o Cesare Fiorio. Não, ele manteve o Cesare Fiorio ali com a chefia da equipe. Barrichello na pista. Rubens Barrichello vem para a pista. Ele vem na sua 9ª volta. Rubens Barrichello vai para a pista. Magnussen vai para o box. A 5ª posição é de Rubens Barrichello. Aí o Panis, olha o Prost aí. Esse que tá com, olha, esse de óculos escuros ali. Esse é o Cesare Fiorio. Ex-desafeto, hoje funcionário. Agora ele tem que respeitar o patrão, né? Ele já foi patrão do Prost, agora as posições se inverteram. Só que ele era patrão, apenas um diretor esportivo. Hoje o Prost é o dono. É, de patrão a brincadeira de ser o chefe, né? Ele era o chefe do Prost. Hoje o Prost é patrão dele. Aí o Panis. A briga do Panis é com o Frentzen. É muito difícil que ele possa sonhar com a pole position. A briga de Panis é com o Frentzen para tentar colocar a Prost
na primeira fila no Grande Prêmio da Argentina, depois de um pódio, depois de uma classificação na Austrália, depois de um pódio no Brasil, colocar um carro na primeira fila seria uma coisa fantástica. Vai lento ali o Panis. O Panis já completou 10 voltas. Rubens Barrichello abre a volta rápida. Ele que numa conversa com os amigos na hora do almoço, falou que se ficasse entre os 7, estava otimista, se ficasse entre os 7, já ia dar uma festa. Em quinto lugar, é bom arrumar convite para essa festa, que deve ser boa, hein? Era aquela hora que a gente conversava, o César também estava lá, que ele dizia a expectativa de ficar entre os 10, mas dizia, olha, andei sempre entre os 6. Não custa sonhar com uma coisinha melhor. Aí na quinta posição ele vem para sua última tentativa. Você está acompanhando o Villeneuve, que também vai para sua última tentativa. Rubens Barrichello está na última tentativa. Ele está na 11ª das 12 voltas que tem direito. E nós temos apenas mais 4 minutos de treino pela frente. Então você vai acompanhando aí o Villeneuve, que deve ser o pole position, dificilmente não vai ser o pole position, na terceira prova do ano, pela terceira vez, ele que foi pole position na última prova da última temporada, vem para a quarta pole position consecutiva, mas Rubens Barrichello está ali tentando ameaçar a posição de Schumacher. São corrida excepcional para essa equipe que está começando na Fórmula 1, mas mostrando que faz um trabalho sério, trabalho de verdade, sonhando em um tempo breve, se transformar numa equipe grande. O Stewart, diretor da Stewart, um relógio se ficasse entre os 7 primeiros. Ele chegou, o carro não tinha parado ainda, ele arrancou o relógio, jogou fora o relógio dele, o Paul Stewart já chegou, tirou o relógio e deu na mão do Rubinho. Aí o Prost satisfeitíssimo com a posição de Panis, com seu carro na terceira posição. Olha, um treino realmente que traz uma satisfação muito grande. Ver aí a equipe de Prost mostrando a sua competência. E Rubens Barrichello na quinta posição, na terceira fila do Grande Prêmio da Argentina, prometendo realmente uma corrida sensacional para amanhã. Villeneuve é o primeiro, Frentzen é o segundo. Então nós temos duas Williams, depois vem Prost de Panis na terceira posição, Ferrari de Schumacher na quarta, Stewart de Barrichello, Rubens Barrichello na quinta posição com a Stewart, a Jordan de Ralf Schumacher em sexto, a Ferrari de Adirvaire em sétimo, na sequência Herbert, Fisichella, Coulter, Jean Lézy com Benetton, Berger com Benetton, Hill com a Erros, Larini com a Sauber, Magnussen com a Stewart, Verstappen com a Tyrrell, Hakkinen com a McLaren, Trulli com a Minardi, Mika Salo com a Tyrrell, Nakano com o outro carro da Prost. E fechando aí o grid, nós vamos encontrar Pedro Paulo Diniz